Paz, povo de Deus, Neto Revair e mais um Vigilantes da Torre. E hoje, começando o segundo estudo do canal sobre o cristão e a sexualidade. Na terça-feira, nós estamos vendo seitas e heresias e nas quintas-feiras, então, o cristão e a sexualidade. Será esse vídeo e mais 3 logo após, fechando então esse tema. Nós vamos ver nesse tema que Jesus, ele sempre combateu a raiz do pecado e não propriamente o pecado em si. É como você medicar, por exemplo, alguém antes dela adoecer, ou tratar as causas de uma doença antes de que essa doença venha, e não esperar que ela adoeça para depois tratá-la. Era isso que Jesus fazia. Então ele buscava então atacar a raiz do pecado. Logo, enquanto o pecado não dá a luz, muitas das vezes nós deixamos a coisa rolar, E aí então, quando o pecado dá a luz, nós vamos lá e tentamos tratar. Só que muitas das vezes nós esquecemos que é o que antecede ao pecado, a iniquidade, que é a semente de todos os pecados, foi a causa de Lúcifer cair do céu, juntamente com a terça parte dos anjos, tornando-os então uma horda terrível de demônios. Então precisamos atacar na raiz do problema. Alguns olham para os cristãos e dizem, mas vocês são muito quadrados, vocês são muito ultrapassados, isso é coisa do século passado. Não é uma questão de pode ou não pode, como muita gente pensa. Mas a questão para o salvo agora é convém ou não convém para uma vida de separação para Deus, para uma vida de santidade. Isso convém ou não convém? Ou seja, não nos balizamos na regra do pode ou não pode, mas sim do que convém e do que não convém. E no que tange a pecados sexuais, nenhum deles convém a quem quer viver vida santa, a quem quer viver a pureza do Evangelho, a quem quer andar na presença de Deus. Nós vemos, por exemplo, relacionado na carta de Gálatas, quando Paulo enumera os pecados das obras da carne, pecados como a lascívia, que é, no caso, a sensualidade exagerada, que é o desejo de apresentar-se de maneira impura, ou observar alguma coisa de uma maneira impura, Hoje nós vemos que isso tem invadido até mesmo as nossas igrejas. Essa sensualidade. E muitas das vezes, se demonstra alguém dizendo-se, olha, eu estou bem vestida, Mas, muitas das vezes, demonstrando as curvas do corpo, acentuando bem as formas, os traços, Partes do corpo que não eram para ser tão visível, muitas das vezes está lá estampado, E todo o sensual, ele tem dentro de si esse desejo de aparecer desta forma, conforme vamos tratar nos próximos vídeos. Nós vemos pecados como a luxúria, por exemplo, que é indecência, depravação, descaramento, imoralidade, desejo exagerado por práticas sexuais. Aquela pessoa que acorda e vai dormir pensando em coisas sexuais. E alguns até pela ótica da psicologia, pela ótica de alguns observadores da atualidade, dizem é doença. Só que na realidade, se nós olharmos a fundo mesmo, não é simplesmente ou meramente uma doença, mas sim um problema espiritual muito grave.
Nós vemos pecados nesta lista como fornicação. O que vem a ser a fornicação? É a prática do ato sexual entre solteiros, né? E quem sabe você olha e pergunta, tá, mas de que mal tem eu ter a minha namorada e ter práticas sexuais com ela? O mal que tem é que, em primeiro lugar, não é o momento adequado. Em segundo lugar, a prática sexual, ela foi reservada para dentro do matrimônio. Ela não foi reservada para outro tipo de relacionamento. Ela foi reservada por Deus para dentro do matrimônio, para ser usufruída dentro do matrimônio, né? Então, a fornicação, ela é a prática sexual cometida entre solteiros. Há também o adultério, que é a prática sexual cometida, né, entre cônjuges de casamentos, podemos assim dizer, opostos, ou seja, né, a esposa de outro se relaciona com o marido de uma, ou vice-versa. Isto se dá o adultério. E quando é um solteiro que se relaciona com uma casada ou com um casado, como é que se caracteriza? O solteiro está fornicando e a casada está adulterando. Ou seja, está sendo dois pecados cometidos numa vez só. Além da prática do adultério, nós temos relacionados também ali a prática do onanismo ou masturbação, que é, no caso, um ato de se autoestimular sexualmente, né? Sem terem um parceiro ou alguém ali, né? Então, esse ato sexual da masturbação, ele está também ligado ao pecado de fornicação. Como assim? Nós explicaremos nos próximos vídeos. Nesse primeiro vídeo eu só estou dando um apanhado para vocês entenderem quais são esses pecados sexuais que estaremos mencionando. Mas mesmo assim eu não consigo compreender por que o sexo é pecado. Se Deus fez para o ser humano, se não foi o diabo que fez o sexo, mas Deus, por que o sexo é pecado? Ele é pecado quando, no caso, desfrutado ou usufruído, né, com alguém que não é o teu cônjuge, antes do casamento. Por quê? Porque no casamento, quando Deus deu a ordem para Adão e Eva e diz, né, para eles deixar pai e mãe, casar-se com a sua mulher e tornar-se uma só carne, o fator de tornar uma só carne é uma fusão de alma. E esta fusão de alma, ela acontece na relação sexual. Quem sabe você olhando esse vídeo vai dizer, mas que besteira isto. E agora eu te convido a olhar para todos os casais que se relacionaram sexualmente antes do casamento e tiveram logo após uma separação. Como eles ficaram? Com a sua personalidade destruída. Seu emocional demolido. E Satanás sabe que este é o fator primordial para destruir com o ser humano. Então ele incita homens e mulheres a isto. Enche-lhe os olhos, né? Hoje, com o advento da internet, então, nem se fala. Com o advento das tecnologias, como as redes sociais, então,
é a coisa mais fácil obter esse tipo de coisa. E ele vai inflamando as pessoas para se envolverem, porque ele sabe que isso demole com a tua alma. Isso vai fazendo com que você se desfragmente, como se você fosse um Lego e começasse a se desmontar sozinho. E esse desmonte da tua vida é o que é a brecha suficiente e adequada para ele entrar e fazer uma derrota completa. Que Deus venha nos dar graça e possamos viver todos nós, vida santa para a glória do Senhor Deus. Graça e paz. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos, né? Os outros 2 ou 3 vídeos que estaremos fazendo sobre o assunto. Não deixe de acompanhar para entender melhor sobre o porquê que o cristão se guarda. Por que que o cristão busca se manter diferente deste mundo? Graça e paz. Que Deus os abençoe. Siga nas minhas redes sociais. Não esqueça de deixar o teu like também. E confere lá o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Graça e paz.